Olá, você, paz e bem para você, satisfação estar com você hoje aqui. Seja muito bem-vindo a esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Hoje vamos refletir a Palavra de Deus. Então, desde já, eu convido você a sintonizar aqui comigo esse momento da Palavra de Deus. Se você está com a Palavra de Deus aí ou não está, esse vídeo vai ficar gravado justamente para você. Hoje aqui vamos refletir sobre Mateus capítulo 9 ao versículo 35 adiante, e aí a gente vai pular para outros versículos. Então, Mateus, capítulo 9, versículo 35. Vamos ler aqui e depois a gente vai para Mateus, capítulo 10, do 1 ao 8. Diz o seguinte: vamos proclamar o evangelho, que é muito melhor. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Proclamação do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Compaixão pelo povo que sofre. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava na sinagoga, pregando o evangelho do reino de Deus e curando todo o mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão porque estava enfraquecida e abatida, como uma ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da mesa que envie operários para a sua messe. Jesus reuniu os seus discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda enfermidade. Eis o nome dos apóstolos: primeiro Simeão, chamado Pedro, depois André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, filhos de Bartolomeu, Tomé e Mateu, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simeão e Cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Mais adiante vai falar. Estes são os 12 discípulos que Jesus enviou em missão após lhe ter dado as seguintes instruções: não ireis, não leveis para vós nem mochila nenhuma. Samaria, indes ante as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andares, anunciares que o reino do céu está próximo. Curai os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expulsar os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja só, esse contexto aqui é grande uma grande fé, na verdade, que Jesus, a missão aqui, ele deixa para o seu discípulo. Mas aqui, no capítulo 9, versículo 35, vai dizer que Jesus percorria por essa cidade, a aldeia, e Jesus estava ali fazendo o quê? Pregando o reino de Deus. Jesus, lendo e vendo a multidão, disse: olha, é o seguinte, eu vou ter compaixão dessas pessoas que estão famintas, vamos sentar aqui, vamos ver o que tem para eles comer. Mas Jesus estava preocupado com uma coisa, dizendo assim: poxa, eu estou vendo aqui que tem poucos discípulos, o que eu posso fazer? Se tem poucos discípulos aqui, então ele vai dizer assim: a messe é grande, mas poucos são os operários. O que ele quer dizer? Ele quer dizer: olha, é o seguinte, a missão é grande, tem muitas coisas ainda para fazer, mas estou vendo que a quantidade das pessoas que estão aqui perto de mim, vocês são pouco. Então a missão é tão grande que essas pessoas que estão aqui não têm coragem tanto para ir à missão. Aquelas que estavam ali, ele diz assim: essas pessoas que estão aqui ouvindo eu, elas estão fomentas. Mas aqui Jesus está querendo dizer que ela fomenta não de fome física, mas de espiritual, entende? Então ele quer dizer aqui que, olha, elas estão sem pastor, são ovelhas sem pastor. Aí lá no adiante do capítulo 10, versículo 1 a 8, ele vai contar esse contexto que eles são os 12 discípulos. E aqui eles dão o nome dos 12 discípulos. Mas aqui é interessante que Jesus, ele disse: olha, você vai em missão, mas não precisa levar muitas coisas não. Só a mochila, com certeza era água, alguma coisa para comer, cajado que andava nos pedregulhos, etc.
Ele disse, olha, aonde vocês entrarem, algum povoado, vocês dizeis que o reino do céu está próximo. É interessante que aqui, no contexto lá adiante, olha só o desafio que Jesus coloca na mão. Eu acho que é um desafio muito desafiador isso aqui. Ele diz assim, ó, aonde fores, eu dou autoridade para vocês curar os enfermos, expulsar o demônio, ressuscitar os mortos. É uma coisa muito assim, acreditável. Você tinha essa coragem? Ou seja, o mestre estava falando para você, curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Fico pensando que hoje em dia não tem mais isso, nenhum discípulo que ressuscita os mortos. Segundo os relatos bíblicos, o Evangelho de Mateus vai dizer que quando os discípulos terminaram justamente a sua vinda, vieram glorificando, vieram alegres, vieram exaustos, mas vieram contentes porque eles expulsaram os demônios, eles curaram os feridos, eles ressuscitaram os mortos. E hoje, o que é que a gente faz? A gente ressuscita os mortos? Será que a gente ressuscita os mortos? Isso está muito difícil de acontecer porque a maioria dos cristãos de hoje em dia quer ressuscitar o dinheiro, quer ressuscitar esse dinheiro, ou seja, quer o dízimo da igreja. Não é assim? Lógico, não estou falando mal de você que é padre, você que é freire, você que é bispo, você que é justamente está dentro desse contexto da liderança da igreja, de uma comunidade, etc. assim, do clero e todo assim, tem que ter a renda parcial para acarregar, ou seja, para pagar as contas. Mas uma igreja pequena, e aí, o que que faz? Uma paróquia que tem ali uma porcentagem pequena. Mas é interessante que ele está deixando o evangelho de lado, está buscando mais o que? Capitalismo. Não estou criticando aqui outras religiões, mas basta você ver quantidade depois que aconteceu a reforma, digo a reforma protestante, lógico, nossos irmãos evangélicos eles têm uma missão a ser cumprida também. Mas assim, alguns padres, alguns pastores também fazem essa troca de mensagem, de adquirir. Hoje a gente vê a rede social e a gente vê TVs, ou seja, TVs que tem que manter o prazo ali para pagar né, tudo é caro, etc. Então, é muito difícil, como Jesus falou, né? A messe é grande, ou seja, a missão é grande. Por isso que hoje em dia os pastores, quando digo pastor, padre, bispo, etc., eles agregam mais no pedir. Porque hoje os discípulos são poucos, então a messe é grande, ou seja, a missão é grande, mas poucos são os operários, tem poucas pessoas que querem agregar. E mais agora, nesse tempo que a gente está vivendo, um tempo muito sombrio, a fé diminuindo, ainda bem que no Brasil está ainda essa fé fervorosa. Na Europa, se você for nos Países Baixos, ou seja, ali Holanda, Suíça, Polônia, por ali. Polônia não, Polônia ainda é catolicismo muito forte, romano. Os Países Baixos, que eu digo ali, Suíça, Alemanha, Canadá, a fé diminuiu. Por quê? A missão está grande, mas os operários, cada vez mais, o povo não quer ter mais fé. Ou seja, não ressuscita mais mortos, não liberta mais as pessoas, etc, etc. Estamos numa bola de neve, já virou mais que uma bola de neve. A gente está aí em decadência espiritual. O que fazer? Irmão, temos que ler a palavra de Deus, temos que voltar o que era antes. O que era antes? Era isso aqui que Jesus falou. Jesus enviou os discípulos à missão, após lhe dar todas as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entreis em Samaria. Aqui é um contexto porque Samaria é uma cidade muito afastada de Israel. E era discriminada. E aqui Jesus vai dizer, olha, é o seguinte, não se preocupe em entrar no meu, indes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Quer dizer o quê? Na casa de Israel, porque existiu o povo santo de Israel.
Quem é esse povo santo de hoje em dia? Naquele tempo já estava perdido as pessoas, Jesus mandava atrás. Hoje, quase todo mundo enfrenta desafio espiritual, desafio de fé. Né? Estava conversando, um jovem conversou comigo essa semana, ele disse, olha, não sei o que mais eu faço na vida, estou viciado. Eu fiquei assustado. Viciado, meu filho? Por quê? Eu pensava que era viciado em entorpecente, etc., em drogas, etc. Ele disse, não, estou viciado justamente em masturbação, em pornografia, etc. Eu tentei falar para ele que no período dele, como ele é jovem, todo jovem passa por a puberdade, etc, etc. Então, esse momento desse descobrimento, a pessoa se envolve. E mais no tempo desse que a gente vive. A internet, direto, o celular na mão, então você acessa de repente coisas que os jovens são atraídos. Eu falei para ele, olha, é o seguinte, é normal para essa condição que você está vivendo da tua idade, que se torna um vício que vai agregar você a cada vez mais. Se você não saísse desse vício, você vai ficar mago, você vai ficar totalmente amarelo, ou você vai, enfim, mas é pecado? Não, não é que é pecado, porque ele está justamente na sua juventude, 18 anos. Porém, existe um excesso de pecado aí. Né? Quando a gente faz algo, excessa demais, viciado demais de alguma coisa, isso se torna o quê? Uma rotina de pecado. Falei para ela o seguinte, vai se libertando de pouco a pouco, até, não, eu não tenho a namorada, etc, eu tenho que arrumar 18 anos, você sabe como é a cabeça do jovem hoje em dia. Então, basicamente, é isso. Quando a gente lê a palavra de Deus, como eu falei, é difícil um jovem de 18 anos, é difícil as pessoas de hoje em dia, primeiro, ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, principalmente esse tempo, no final do ano, para a Igreja Católica, ou para o cristianismo em si, do advento é preparação. A gente se prepara, a gente eu escuto toda a vida as pessoas dizer é Natal, bata o sino de Belém, Jesus nasceu. Jesus já nasceu já há muito tempo. Nós estamos esperando ele vir para ressuscitar e levar os deles. Então o que eu diria é o seguinte, nós temos que ser renovados, o tempo de advento é ser renovação. Nós temos que renascer todos os momentos. Como renascer? Orando. Você já leu a palavra de Deus? Você pegou a Bíblia? Você já disse assim, poxa, o que, é que eu posso mudar? Eu devo mudar em quê? Muitas coisas que devem mudar, não é verdade? Então, esse é um momento de reflexão que eu deixo aqui para você. Desse Evangelho de Mateus, do capítulo 9 ao versículo 35, adiante do capítulo 10 ao versículo 1 até o 8, que vai falar justamente da missão. Você tem uma missão, eu tenho uma missão. Então te cuida, porque Jesus precisa de você. Você pode ressuscitar o morto, você pode curar os enfermos, você pode libertar as pessoas. Você é instrumento de Deus. Amém? Deus abençoe você. Vamos para a bênção final? Conselho para você, que eu digo para você é o seguinte, não abaixe sua cabeça. Levanta a cabeça e siga em frente. E a Deus coragem, sabedoria. Amém? Então peço a você também que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, faça seu comentário aqui embaixo, isso é muito de avalia, muito bom para o canal aqui do Padre Jailson crescer. E também faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo para a tua família, etc, etc. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus.